Feliz sábado, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso culto online. Tivemos aí um pequeno probleminha técnico, mas graças a Deus tudo resolvido. Estamos aí na ativa, podemos dizer assim. Então, feliz sábado, seja bem-vindo, se organize, porque hoje será mais um culto especial, será mais um momento de felicidade na presença do nosso Deus. Eu tenho certeza que Ele tem muitas bênçãos para conceder a cada um de vocês que estão nos assistindo nesse dia especial, que é o seu sábado. Então, que Deus, mais uma vez, que Deus abençoe e que tudo possa ocorrer para a honra e glória do nosso Deus. Primeiramente, nós somos muito felizes porque você nos acompanhou no nosso estudo da Escola Sabatina online, aqui na página do nosso Facebook, com o nosso querido irmão Eupídio, e foi um assunto muito bom, muito bem explanado, explicado, e tenho a certeza que Deus está nos usando para que nesse momento, mesmo separados, estejamos conectados. Então agora eu gostaria de que vocês prestassem bastante atenção para o momento mordomia de hoje. Traz uma reflexão muito interessante e que vocês possam, nesse momento, estar com seus corações abertos para prestarem atenção ao que iremos testemunhar nessa linda manhã de sábado. Você sabia que, para quase metade dos casais nos países ocidentais, o amor se esfria e eles acabam se divorciando? Você sabia que uma coisa semelhante também acontece com alguns membros da nossa igreja? Uma proporção equivalente à metade dos que são batizados a cada ano perdem o amor em relação a Deus e abandonam a fé. Agora a pergunta é: como alguém pode prevenir uma situação dessa? Bem, por que não ouvir um conselho vindo daquele que instituiu o amor? Jesus Cristo diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Uma conexão emocional entre duas pessoas é produto do tempo que elas passam juntas. Então, para conectar-se com Deus, você precisa desenvolver o hábito de passar tempo com Ele diariamente, em atividades como oração, leitura e reflexão sobre a Bíblia, estudando a lição da escola sabatina e fazendo o culto familiar. Mas Jesus também fala sobre outro princípio importante para desenvolver o afeto para com Deus. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se o seu tesouro é investido no céu, ajudando os pobres e apoiando a causa de Deus, então seus afetos também estarão lá. Ellen White diz: a cada depósito feito, tornar-se-ão mais ligados à causa da verdade presente. Ao devolver o dízimo e o seu pacto, peça a Jesus para fortalecer sua conexão com Ele e para lhe dar o conhecimento para investir seu tempo em buscar primeiro Deus a cada manhã. Coloquemos nossos desejos por último e primeiro Deus. Então veja como é importante colocarmos Deus em primeiro lugar nas demais situações da nossa vida, como uma demonstração de que nós o amamos. Então agora, reúna aí mais uma vez toda a criançada perto de você, perto do papai, perto da mamãe, perto dos amiguinhos. Se você está dentro de casa, se está na sala, se está no quarto, não sei, no computador, no celular, na TV. Reúna aí todo mundo, que vamos agora para o momento da nossa adoração infantil. E também tem uma história muito bonita, muito especial para as crianças nessa manhã, que vão assim nos trazer lições muito valiosas sobre a atitude de uma pequena jovem e também de um grande homem. Então preste atenção, porque agora é o momento da adoração infantil.
esposa e lá ela se tornou uma escrava. Ela fazia de tudo. Ela varria, limpava. Vamos reiniciar aqui a história por um detalhe técnico, tá bom? Vamos lá. Feliz sábado! Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Adoração Infantil. Fico muito feliz que você está aí ligadinho neste momento tão especial reservado para você, criança. A Bíblia fala de uma menina muito especial. A Bíblia não fala o nome dela. Ela é conhecida como Pequena Serva ou a Menina Cativa. Ela vivia muito feliz com a mamãe, com o papai, na casa dela, no país Israel, que era o país dela. Mas houve uma guerra e um general, um comandante do exército assírio chamado Naamã, levou esta menina para trabalhar na casa dele e da sua esposa. E lá ela se tornou uma escrava. Ela fazia de tudo. Ela varria, limpava a casa dela. Ela também passava roupa. Nossa, passava muita roupa. Ela também tirava pó dos móveis e limpava tudo. Tirava o pó, tudo direitinho, nos mínimos detalhes. Ela cozinhava também e fazia comidinha. A comida gostosa para Naamã, para sua esposa. Aí ela também lavava a louça e limpava tudo direitinho. Acho que ela até cantava quando limpava. Ela também fazia pão. Olha, fazia o pão para toda a família de Naamã. Ufa! Quanta coisa que ela fazia naquela casa. Mas o interessante é que ela não reclamava. Ela trabalhava feliz. Eu acho que ela até cantava. Vamos cantar? Por dentro, fora, no alto, embaixo, sempre estou feliz. Por dentro, fora, no alto, embaixo, sempre estou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, no alto, embaixo, sempre estou feliz. A patroa dela sempre estava olhando e achando ela diferente, com tanta coisa para fazer e sempre com um sorriso no rosto. Um dia, ela encontrou a esposa de Naamã assim, ó. Chorando. A pequena serva se aproximou dela e perguntou o que acontece. E ela falou: o meu esposo Naamã, ele está muito doente, ele está com lepra. Lepra era a pior doença da época, não tinha cura, era a morte certa. Mas aí a menina falou assim: eu sei quem pode curá-lo. E ela falou: sabe, sei. Lá na minha terra tem um profeta do Deus verdadeiro, meu Deus dos céus. E ele pode curar o seu esposo. É mesmo? Ela correu lá, contou para Naamã e Naamã foi para Israel. Ele acreditou na palavra da pequena serva. Foi lá e chegou para falar com Eliseu para que ele curasse a Naamã. O que será que Eliseu pediu para Naamã fazer? Vamos assistir comigo? Oi, hoje eu estou aqui no Rio Jordão, tá chovendo, mas lembra do Rio Jordão? Foi aonde Naamã mergulhou 7 vezes para ser curado. Ele mergulhou a primeira vez, olha lá, cadê? Todo cheio de lepra. A segunda vez, a terceira, a quarta, a quinta vez, a sexta vez. E cadê? Naamã já estava desistindo? O que é isso? O Rio Jordão todo sujo. Não vou mergulhar mais. Eles pediram só mais uma vez, Naamã, só mais uma. E Naamã foi a 7ª vez. Vamos ver? Quando Naamã voltou, ele estava curado. Que alegria, que poder! Deus é maravilhoso! Naamã voltou para sua cidade feliz da vida e com certeza, a partir daquele dia, ele passou a adorar o verdadeiro Deus de Israel. Viram só? A pequena serva, ela foi uma missionária. Ela falou do amor de Deus para Naamã. Naamã acreditou e a Bíblia conta que ele começou a servir o verdadeiro Deus.
Mesmo você sendo pequeno, sendo pequena, uma criança, você pode ser uma missionária. Você pode orar pelas pessoas, você pode neste momento ajudar com alimentos, aquelas pessoas que estão precisando de alimentos. Você pode até mesmo oferecer estudos bíblicos junto com a mamãe através da internet. Mesmo criança, vocês podem ser missionários no reino de Deus. Que Jesus o abençoe. Aqui na Bíblia eu posso ler em Provérbios 20, no versículo 11. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Que Deus te abençoe para que você seja uma criança missionária no reino de Deus. Vamos orar? Querido Deus, obrigado porque esta história está na Bíblia, na pequena serva, nos mostrando que mesmo crianças e juvenis nós também podemos falar do seu amor e levar pessoas até o seu reino. Abençoe a cada criança neste sábado, em nome de Jesus. Amém. Então, que história bonita, né, crianças? Sobre como uma jovem criança, ela influenciou um grande general e assim ele foi recorrer a Deus para obter as suas bênçãos, né, ser curado. Então veja que até nossas pequenas atitudes podem fazer grandes diferenças. É que sempre sejamos fazendo aquilo que é correto e aquilo que agrada o coração do nosso Deus. Agora, nesse momento, para preparar ainda mais a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser para esse momento tão especial que agora é o estudo da palavra do Senhor, vamos cantar alegremente um belo hino, um hino muito especial, o hino 162 do nosso inário. E você que conhece, cante aí com todo vigor. Se não conhece, você vai aprender acompanhando aí na sua tela a música. Então vamos juntos adorar ao Senhor, preparando nossa mente e o nosso coração para recebermos a sua iluminação por meio da palavra de Deus. Então, meus irmãos,
o que diz a palavra de Deus, o que nós podemos aprender com ela. É necessário que ela seja o nosso guia, que ela seja a nossa única fonte. E isso nós iremos reforçar mais uma vez na pregação de hoje, na mensagem de hoje. Mas claro, necessitamos pedir a bênção de Deus para este momento. Então feche seus olhos, você aí que está do outro lado da telinha, e vamos orar ao Senhor pedindo a sua bênção, a sua iluminação para o momento que nós estamos tendo agora. Oremos. Querido Deus, Pai amado Senhor, agradecemos a Ti por mais um sábado que Tu nos concede, mesmo não ainda sendo na situação que nós desejamos, mas, ó Pai, o Senhor ainda cuida de nós. E por isso devemos nos alegrar, tendo a certeza de que logo, logo isso vai passar, isso vai melhorar. Agora pedimos a Tua bênção para o estudo da Tua palavra. Por favor, ilumina nossas mentes e que possamos aprender de fato aquilo que ela tem a nos dizer e que sejamos transformados e renovados. Abençoe a cada um. Isso aqui pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, estamos em mais um momento muito especial e, claro, é necessário nos alimentarmos da palavra do nosso Deus. E nessa manhã, a mensagem tem como título Uma Mente de Diamante. Você deve estar se perguntando aí do outro lado, como assim uma mente de diamante, né? Ter uma mente rica, será que essa é a ideia? Bem, nós vamos aprender isso melhor mediante a leitura do texto do livro de Ezequiel. E nós iremos hoje estudar um pouco sobre o profeta Ezequiel e as lições necessárias que podemos tirar desse profeta. De uma forma muito especial, no momento em que Ezequiel ele é chamado, ele é comissionado para ser um profeta. E isso você e eu podemos encontrar no livro de Ezequiel, no capítulo 2 e no capítulo 3. Na verdade, é do capítulo 1 até o capítulo 6, né? Toda essa introdução faz parte de um contexto do chamado e da missão do profeta Ezequiel. Mas, claro, nós não vamos ver tudo isso. Nós vamos focar em alguns pontos especiais ali no capítulo 2 e no capítulo 3. E é por isso que, antes de mais nada, eu quero estar apresentando alguns dados para vocês. Mas antes desses dados, eu quero reforçar que o profeta Ezequiel, o seu ministério, o momento que ele escreve o seu livro, o momento que Deus dá as revelações e visões para ele, é no contexto do exílio babilônico. Ezequiel é contemporâneo de mesma data, de mesma época de Daniel. Claro, o ministério de Daniel começa um pouco antes do que Ezequiel, mas os dois vivem aí mais ou menos na mesma época, têm um ministério quase que juntos. Mas enquanto que Daniel está na capital, na Babilônia, Ezequiel está em uma outra província, quase que perto ali da Arábia. E nesse contexto, o povo tinha sido levado para o exílio devido à sua rebeldia, devido aos seus pecados, a sua falta de comprometimento com Deus. Isso fez com que a nação da Babilônia fosse vitoriosa sobre o rei de Israel nessa questão, o reinado de Judá, o reinado do sul. Então aqui, com isso em mente, um contexto de exílio, um período babilônico, povo rebelde, eu vou trazer aqui algumas informações técnicas que são interessantes para a compreensão do nosso estudo de hoje. Então veja, quando nós olhamos para o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro de Ezequiel, nós vemos algumas expressões que se repetem. E essas expressões eu tirei de acordo com a versão Almeida Revista e Atualizada. Na NVI e outras versões possa ser que haja uma diferenciação. Eu usei com base aqui Almeida Revista e Atualizada, a ARA, que é a mais comum. Então, a expressão assim diz o Senhor, quer ouçam ou não, ela se repete 4 vezes. Coração se repete 2 vezes. Não temas também
4 vezes. A expressão filho do homem, 9 vezes. O eu te envio, ou envio, ou apenas vai aparecer 6 vezes. A expressão Espírito, nesse caso o Espírito de Deus ou o Espírito Santo, 2 vezes. A ordem põe-te ou pôr em pé, 4 vezes. Mas o interessante de tudo isso não são essas expressões em si, mas sim três expressões básicas que aparecem de uma maneira assim mais forte no contexto desse capítulo. E são essas expressões aqui, ó. Rebeldes, casa rebelde, casa de Israel. Vai aparecer 13 vezes. Veja só como repete muitas vezes. Dar ouvidos ou ouvir vai aparecer 10 vezes. Semblante, rosto, fronte dura, seu rosto, rosto deles, vai aparecer aqui pelo menos 12 vezes. E eu quero reforçar a questão do semblante, fronte dura, obstinada, que em Isaías 48, o verso 4, vai demonstrar que essa foi uma das razões da infidelidade do povo de Israel. Porque eles tinham uma mente tão dura, uma mente tão obstinada, não queriam dar ouvidos à voz de Deus, eles acabaram se tornando infiéis, dando ouvido para nações pagãs e para deuses pagãos. Então esse é o contexto. E diante dessas expressões que se repetem, o que nós podemos aprender, o que nós podemos entender desse texto? É que isso reforça justamente a tensão e a infidelidade que havia naquele tempo. Reforça a necessidade de uma transformação, reforça a necessidade de que eles deviam ouvir a voz de Deus, porque eles não queriam ouvir a voz de Deus. Percebam que o que mais se repete é que eles são rebeldes, eles são teimosos, eles têm a mente dura, eles não querem ouvir, por isso Deus clama para que eles ouçam, porque eles estavam com as suas mentes e seus corações duros. E justamente Deus levanta Ezequiel para que ele tenha uma mensagem, para que ele tenha uma missão especial para falar a esse povo. Mas justamente o nosso foco não é a mensagem que Ezequiel ele tinha para levar à nação de Israel que estava no exílio, porque é todo o livro de Ezequiel. Mas sim, o que foi que Deus proporcionou para o profeta para que ele estivesse preparado para essa missão especial e para enfrentar as dificuldades que ele tinha de enfrentar para este momento. E é por isso que nós vamos aqui, pelo menos, ver 3 tópicos essenciais que vão nos demonstrar como foi que Deus agiu em Ezequiel para que ele estivesse pronto e que lições nós podemos tirar para a nossa vida hoje. Então, a primeira coisa que eu gostaria de trazer para vocês nessa manhã é o que se encontra justamente no texto de Ezequiel, capítulo 2, o verso 8 e o verso 9. O contexto mais amplo, Ezequiel 2, 8 até o 3, 3. Mas só vamos ler, no momento, 2 versos que já nos auxiliam na introdução dessa compreensão. Então, justamente em Ezequiel 2, 8 e 9, vai dizer assim: Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insujas como uma casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. E aí o texto continua, você pode ler depois com mais calma. Ezequiel vai, come esse rolo. E justamente Deus, nesse momento, ele está fazendo um apelo para o profeta. Olha, eu estou chamando você, mas você não pode ser rebelde, você não pode se virar contra mim como esse povo rebelde. Eu estou chamando você não para ser igual a esse povo rebelde, eu estou lhe chamando para que você seja uma pessoa diferente.
E Deus, quando sempre nos chama, aqui aplicando para a nossa vida, Deus ele não nos chama para sermos iguais às pessoas rebeldes, às pessoas que querem continuar no erro. Deus, quando ele nos chama, é para agirmos de uma maneira diferente, para agirmos de uma maneira correta, para agirmos da maneira como ele deseja. Então Deus sempre quando chama, ele transforma. Deus quando chama, não mantém a pessoa na mesma situação que ela se encontra. Então, me escuta aí. Deus está chamando você, Deus já chamou você e Deus continua chamando você porque Deus quer transformar você. Porque Deus quer transformar a sua vida. E você? Será que vai ser como o povo rebelde, a nação de Israel, cabeça dura que não queria dar ouvido à voz de Deus? Ou será que você vai ser como Ezequiel, que aceitou primeiramente ser transformado por Deus? Porque essa é a primeira advertência que ele traz. Não seja como esse povo rebelde. E daí, o que acontece? Deus oferece um livro, um rolo para Ezequiel. Nesse rolo tinha as mensagens que ele deveria proclamar. E era necessário que Ezequiel comesse esse rolo. Só lembrando, aqui é uma visão, tá certo? Então, quando Ezequiel, ele come esse rolo, ele sente um prazer imenso, porque o rolo tinha gosto de mel. E essa experiência se repete se você for lá no livro do Apocalipse, capítulo 10, o verso 8 até o verso 11, que é a experiência que o apóstolo João também passa, né? Ele recebe um livro, ele tem que comer um livro. Essa ação que Deus faz de oferecer um livro, que o profeta tem que comer o livro, é a ação de que Deus ele tinha uma missão, uma mensagem especial. Só que, primeiramente, antes de proclamar essa mensagem e em missão, era necessário que o profeta aceitasse para a vida dele aquela mensagem. Então, o ato de comer era um símbolo de que o profeta estava aceitando no seu coração a mensagem e a missão de Deus. Então, Deus queria transformar Ezequiel, Deus queria tornar Ezequiel o seu embaixador aqui nessa terra de um modo especial, por meio do ministério profético, mas era necessário Ezequiel aceitar. E aqui vem mais uma aplicação para a nossa vida. Você tem aceitado o chamado de Deus? Você tem aceitado Deus falar com você todos os dias? Você tem aceitado as instruções de Deus para a tua vida? Porque isso é essencial. Não importa apenas Deus ter o interesse de nos transformar, não importa apenas Deus ter o interesse de nos chamar, mas se nós não aceitarmos, se virarmos as costas e deixarmos Deus de lado, isso não vai trazer benefício nenhum para a nossa vida, não vai adiantar de nada. É necessário que eu e você aceitemos aquilo que Deus nos oferece. E é algo bom, porque a experiência que Ezequiel tem é positiva. O rolo, o livro, é doce como mel. Tem coisa melhor do que o mel na questão da doçura. Você pode tomar uma colher de açúcar, né? Você pode se esbaldar em chocolate, mas nada se compara quando você experimenta o verdadeiro mel. Aquele mel in natura, como se diz. Não tem comparação. É algo bom. Deus sempre quando nos chama é para algo bom. Deus sempre quando tem uma palavra para nós, é uma palavra boa. Mesmo que às vezes seja uma palavra dura, mas é boa. Porque é para nosso benefício, para nossa edificação. Então é necessário aceitarmos a voz, o chamado, a palavra do Senhor. E quando Ezequiel ele faz isso, quando ele aceita, quando ele recebe para si a palavra, o comissionamento da sua missão, então Deus ele começa a explanar o que ele deveria de fazer. E mais ainda, Deus demonstra o que Deus iria fazer com Ezequiel. Porque se você continuar a ler a partir do verso 4 do capítulo 3, o texto, Deus ele vai deixar bem claro, olha, eu estou enviando você para uma nação que é rebelde, que não quer me ouvir, que não vai querer dar atenção para você.
É um povo que está tão enlameado no pecado que não vai querer receber você. Mas é necessário que você vá. E aí, no verso 8, o verso 7, né? Ele diz que esse povo está com o coração duro. Esse povo está com a mente dura. O rosto obstinado. O verso 8, Deus diz, olha, eu vou confrontar o rosto duro deles com o seu rosto duro também. E aqui Deus ele utiliza de contrastes. E então ele declara aquilo que é o verso base dessa manhã, que é Ezequiel capítulo 3, o verso 9, que é isso daqui. O que Deus iria fazer com Ezequiel? Fiz a tua fronte como diamante, mais dura do que a perdeneira. Não os temais, pois nem te assusteis com o seu rosto, porque são casa rebelde. Então você percebeu o que Deus iria fazer com a fronte, com a mente de Ezequiel? Uma mente de diamante, uma mente dura também. Mas, por que isso? Por que essa linguagem de mente, rosto, fronte, que é repetida, utilizada muito aqui nessa seção do capítulo 3 de Ezequiel? É porque é o seguinte, se nós olharmos todo o relato bíblico, nós vamos perceber que Deus ele tem uma preocupação especial com relação à nossa fronte, que nesse caso é a nossa mente. Né? Desde o Gênesis até o Apocalipse nós vamos perceber isso. O interesse de Deus com relação à nossa mente. E também da parte do outro lado, nosso inimigo também tem interesse na nossa mente. Sabe por quê? Por duas razões básicas. Primeiramente, a nossa mente ela está contaminada pelo pecado, está corrompida. Isso você pode ver depois em 1 Timóteo capítulo 4, verso 2, 1 Timóteo capítulo 6, verso 5, 2 Timóteo capítulo 3, verso 8. Todos nesses textos, Paulo diz, a mente está corrompida, está obscurecida, está embotada, está cauterizada por causa do pecado. Nossa mente hoje ela é danificada. Seja sincero. O que é mais fácil vir na nossa mente? Pensamentos positivos ou pensamentos negativos? O que é mais fácil vir em nossa mente? Impulsos positivos de algo bom ou impulsos negativos? Maldosos? Principalmente quando acontece algo inesperado na nossa vida, na situação que nós nos encontramos, a primeira coisa que vem na nossa mente é algo bom? Por exemplo, você bateu com seu carro. Você está dirigindo aí de uma maneira muito tranquila e pô, bateu o carro. Você fica, nossa, bati meu carro. Fazer o quê, né? Será que é isso que vem na sua mente? A primeira coisa que vem na mente é, meu Deus do céu, bateu o carro. E agora, o que é que eu vou fazer? Tem isso, 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 isso. Nossa, por que aquela pessoa bateu? Será que ele não viu que eu estava passando por aqui? O correto sou eu, o errado sou ele e tal. Isso é o que vem na nossa mente. Por mais que nós não externalizemos, né, tendo assim um pouco de autocontrole, mas a nossa mente sempre vai querer apontar o lado ruim, o lado negativo. Porque nossa mente está corrompida. E por causa disso, o próprio apóstolo Paulo, em Romanos 12, verso 2, ele apela. Transformai-vos pela renovação da nossa mente. Nossa mente tem que ser renovada. Nossa vida tem que ser renovada, começando pela nossa mente. É aqui nesse caso, são as nossas convicções, as nossas crenças. Tem que ser transformada dia a dia, tem que ser renovada dia a dia. Para que então a nossa compreensão, a nossa vida seja esclarecida, tenhamos a mente clara para tomar decisões. E nós podemos ver em 2 Pedro capítulo 3, verso 1 e 2. Pedro fala, vocês que receberam a verdade têm a mente agora esclarecida. E por que disso? Porque a nossa mente é o centro de controle. Então, se a nossa mente está corrompida, se o nosso centro de controle está danificado, necessita de conserto. Então, esse é o primeiro ponto. Nossa mente está corrompida. Mas também o segundo ponto do interesse da palavra de Deus em trabalhar com a mente é porque é nela que Deus deseja gravar a sua lei, a sua aliança. E isso nós vemos em Jeremias capítulo 31, verso 33.
né, a nova aliança, né, escrever na nossa fronte, na nossa mente, a lei do Senhor. E é reforçado ali em Hebreus capítulo 8, verso 10, Hebreus capítulo 10, verso 13. E por que disso? Novamente, a nossa mente é o centro de comando, é o centro de controle. Nós somos guiados pela nossa mente. E Deus ele se preocupa com isso porque sabe que da forma como nós estamos hoje, contaminados pelo pecado, as nossas decisões são equivocadas. O nosso controle vai nos direcionar por caminhos errados. Então a mente de diamante, quando é transformada por Deus, e Deus transforma a mente em uma mente de diamante, é uma mente resistente, é uma mente sólida, é uma mente com convicção clara, que não muda por qualquer coisa, como o apóstolo Paulo adverte em Efésios capítulo 4, 14. Né? Não é uma mente que é levada por qualquer tipo de doutrina. É uma mente pura e alinhada com a vontade de Deus. Não é influenciada facilmente pelo mal, ou seja, não é uma mente rebelde. Como você pode ver no verso anterior, né, Ezequiel 3, 8. Então, o que é ter uma mente de diamante? É ter uma mente fortificada pelo poder de Deus, que não é influenciada pelas coisas erradas desse mundo. Não é uma mente que se rebela contra Deus. É uma mente preciosa onde Deus é quem está no controle, onde Deus é quem está no comando. Então Deus deseja que a tua mente hoje seja uma mente pura, seja uma mente sã, seja uma mente que está alinhada com a vontade dEle. E então eu pergunto, você deseja ter uma mente de diamante, assim como é relatado em Ezequiel 3,9, assim como Deus fez com Ezequiel? E não somente ter uma mente pura, mas ter uma mente firme que não é influenciada pelas maldades desse mundo e que mesmo em meio às tribulações e dificuldades permanece firme e fiel ao Deus do céu. Então é isso que Deus ele fez por Ezequiel e é isso que Deus quer fazer por mim e por você. Ele quer que a nossa compreensão, o nosso centro de controle esteja nas mãos dele. E é por isso que somente ele é quem pode nos transformar, somente ele é quem pode guiar a nossa vida. Agora vem uma pergunta interessante. Deus, ele quer transformar a nossa mente em mente de diamante, assim como fez com Ezequiel. Mas como isso é possível? Quais são os caminhos necessários para que a nossa mente esteja blindada contra as influências do mal e estejam fortificadas na palavra do Senhor, estejam alinhadas com a vontade de Deus? Como é que nós podemos fazer isso? Sabe, Deus é muito maravilhoso, porque Ele nunca deixa as coisas pela metade. Ele nunca deixa as coisas incompletas. E é isso que nós vamos ver agora. Então, no verso seguinte, justamente ali, em Ezequiel capítulo 3, o verso 10, ele diz o seguinte: ainda me disse mais, filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que hei de te falar, e ouve-as com os teus ouvidos. Você percebeu aqui o que foi que Deus falou para Ezequiel? Mete no coração, empurra, bota aí dentro, meu amigo. É no teu coração que deve estar guardado as minhas palavras. E ouve, utiliza o teu ouvido para ouvir a minha voz. Não utiliza o teu ouvido para ouvir outra coisa, somente a minha voz. Então aqui Deus utiliza de dois elementos essenciais e básicos, tanto assim dentro do relato bíblico, como também para a nossa vida. O nosso coração e os nossos ouvidos devem estar alinhados para ouvir a palavra de Deus e para guardar a palavra de Deus. E aqui, mais uma vez, quando Deus utiliza a linguagem de coração, está justamente utilizando a mente, a vida. Não é que o coração é independente da mente. É porque no entendimento hebraico, no entendimento judeu, o coração é como se fosse a mente, o centro de controle também. Então Deus ele sempre se utiliza dessa linguagem. Às vezes utiliza fronte, mente, testa e coração. Tudo isso está relacionado à mesma coisa, à nossa vida.
Então a nossa vida tem que ser preenchida pela palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto. A nossa vida não deve ser preenchida por porcarias, por qualquer coisa que aparece. Nossa vida tem que ser preenchida pela palavra de Deus. No que você tem se alimentado todos os dias? O que é que tem enchido a tua mente? O que é que tem enchido o teu coração? Você está preenchendo com o quê? Com coisas valiosas, com coisa do céu? Com aquilo que vai te edificar? Com aquilo que vai te beneficiar? Ou será que você tem colocado no teu coração aquilo que te prejudica, aquilo que destrói a tua mente, aquilo que te atormenta? O que é que você tem assistido? O que é que você tem acessado? O que você tem lido? O que você tem escutado? É para o teu benefício ou é para a tua destruição? Aqui Deus ele deixa bem claro para Ezequiel. Mete, empurra, enche o teu coração com as minhas palavras. E sabe, o próprio livro de Jeremias, né, no capítulo 17, o verso 9 até o verso 10, deixa bem claro também que, assim como nossa mente, o nosso coração está corrompido. Né? Diz, né, enganoso é o coração, quem o conhecerá? Então, nesse contexto, o nosso coração não deve ser o responsável pelas nossas decisões. Como o nosso coração está corrompido, nós não devemos basear aquilo que escolhemos ou que queremos pelo nosso coração. Porque quando isso acontece, os resultados são terríveis. O exemplo disso é justamente em Êxodo capítulo 7, o verso 3, o verso 14, que é com Faraó. Né? Deus querendo que Faraó libertasse o seu povo e Faraó, guiado pelo seu coração, fica endurecido, fica contra Deus. Né? Ele endurece o seu coração. Então, quando nós somos guiados pelo nosso coração, pelas nossas emoções, que são corrompidas, o negócio vai dar errado. Isso você pode, né, ver também com mais detalhes em Deuteronômio capítulo 8, verso 14 e o verso 17. O nosso coração está corrompido, está falho. Por isso que, assim como minha mente, eu não posso me balizar pelo meu coração. Então, a única saída não é sermos guiados pelo nosso coração, mas sermos guiados pela palavra de Deus que devemos colocar no nosso coração. Então, quando isso acontece, as nossas ações sempre são positivas. Quando a nossa mente, quando o nosso coração está cheia da palavra de Deus, nós agimos de acordo com a vontade de Deus. E você pode ver isso no Êxodo, capítulo 35, verso 29, verso 34, né, ali no momento da construção do tabernáculo. As pessoas estavam cheias da palavra de Deus e ali elas, de uma forma espontânea, foram guiadas por Deus para construir o templo. Né? Você também pode ver isso com mais detalhes em Deuteronômio capítulo 4, verso 29, verso 39, o capítulo 6, o verso 5 e 6, o capítulo 10, o verso 12 e 16. Todos esses textos, de maneira assim bem resumida, demonstram que quando o coração está alinhado com a palavra de Deus, está preenchido com a palavra de Deus, faz a vontade de Deus. Então, é necessário que o teu coração esteja cheio da palavra de Deus, para que a palavra de Deus seja guia da tua vida. E Deus, ele nos adverte. Quando nós vamos para, justamente Deuteronômio capítulo 11, o verso 16 e posteriormente o verso 18, olha o que Deus nos diz. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos prostreis diante deles. Ponde, pois, essas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os teus olhos. Então veja o que Deus ele fala aqui para o povo de Israel em Deuteronômio. Cuidado com o vosso coração, porque ele vai enganar vocês. Então o que é que vocês devem fazer? Coloque no seu coração, coloque na sua mente as minhas palavras. Nessa questão, as minhas leis, que lei na Bíblia é instrução para a vida. Tem que ficar isso bem claro. Quando nós ouvimos falar sobre lei, parece que dá uma dor no ouvido, porque na nossa mente a ideia é da lei romana, que é uma lei que é para julgar e condenar. Mas no contexto bíblico, lei é instrução.
É algo que vai nos fazer bem, não é para nos condenar, não é para nos julgar, por mais que a nossa vida imperfeita, quando nos deparamos com a palavra de Deus, ela aponta nossos erros e nos condena, mas o principal foco dela é trazer-nos instrução para que a nossa vida seja boa, perfeita, feliz. Então as palavras de Deus para mim e para você devem ser instruções para a nossa vida. Então coloque no teu coração as palavras do Senhor. O que é que você está esperando? Esse é o momento. Agora é a oportunidade de encher a tua mente, o teu coração com a verdadeira e única palavra de Deus. As Sagradas Escrituras. Ela deve ser o teu alimento diário. Ela deve ser a companheira da tua cabeceira. E aqui nós entramos, portanto, no segundo elemento. Nós vimos a questão do coração, que o nosso coração deve ser preenchido pela palavra de Deus. E o segundo elemento é que nós devemos ouvir a palavra de Deus, devemos ouvir a voz de Deus. Então, quando nós vamos para Deuteronômio capítulo 6, o verso 3 e o verso 4, veja o que Deus diz para o povo de Israel e para nós. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então veja qual é a única pessoa que nós devemos dar atenção. A Deus. Na questão de guiar a nossa vida. Enquanto que o nosso coração tem que ser preenchido pela palavra de Deus, a nossa vida tem que ser preenchida pela palavra de Deus, a nossa vida deve ser guiada pela voz de Deus. Então, quando Deus fala para Ezequiel, mete no teu coração as minhas palavras e ouve a minha voz, em outros sentidos, para nós hoje, é assim, a tua vida tem que ser preenchida pela minha palavra, a tua vida tem que ser preenchida por aquilo que é meu, por aquilo que é santo, e a tua vida tem que ser guiada pela minha voz. Não ouça outras vozes, não tenha outras fontes para guiar o teu viver, somente a minha voz. Alinha o teu ouvido, sintoniza o meu ouvido para ouvir a minha voz, que nem o radinho, quando a gente quer sintonizar a rádio ali e tal. O nosso ouvido tem que estar sintonizado com a voz de Deus, para ouvir unicamente e exclusivamente a voz de Deus. E diante de toda a Bíblia, o que nós mais vimos é a questão do ouvir, quem ouve quem. Gênesis capítulo 3, por causa do pecado que corrompeu a nossa mente, Adão tem medo da voz de Deus. Ouvi a tua voz, por isso tive medo e me escondi. Quando nós vamos para o Novo Testamento, às vezes Jesus pondera assim, quem tem ouvidos ouça. Em Apocalipse, no relato das 7 igrejas, é quase que um apelo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por mais que o pecado nos cause temor e medo de ouvir a voz de Deus, Deus deseja que você ouça a voz dele. Porque é essencial. Porque Deus é quem deve guiar a nossa vida. Deus é quem deve balizar as nossas decisões. Então, devemos sempre dar ouvido à voz de Deus. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 39, verso 10, ali nós temos o relato de José. José não deu ouvidos à voz da mulher de Potifar. O verso 10 diz isso. A mulher de Potifar constantemente, todos os dias, falava: vem deitar aqui comigo, José, vamos brincar aqui na cama. Mas José, que tinha o seu ouvido sintonizado com a voz de Deus, ele não dava ouvidos para a voz da mulher de Potifar. E esse é o ponto. O nosso ouvido não deve estar alinhado com o pecado, com as tentações. Nós não devemos dar ouvido às maldades deste mundo. Devemos ouvir a voz de Deus, agir como José. Tanto o seu ouvido como o seu coração estava alinhado com a voz e a palavra de Deus.
Assim, os nossos ouvidos, o nosso coração, nossa mente tem que estar alinhada com a voz de Deus, com a palavra do Senhor. E Deus nos convida a ouvir a sua voz porque é a sua lei que nos dá instrução. E justamente nós vemos isso em Deuteronômio capítulo 4, verso 10, capítulo 5, verso 1, capítulo 26, verso 17, capítulo 30, verso 8 e o verso 10. Ouve, Israel, as minhas leis. E Deus apela hoje. Ouça, filho meu, as minhas leis, as minhas instruções, que são para a vida, para que você viva bem e para que você tenha a vida eterna. Então, Deus, quando chamou Ezequiel para uma missão importante, em um ambiente corrompido, deu solidez à sua mente e indicou como ele deveria proceder para permanecer firme. E assim é para mim e é para você. O ambiente que Ezequiel vivia não é diferente do ambiente nosso hoje. Nós vivemos em um ambiente de pecado, em um mundo que está corrompido, onde as situações só pioram. E Deus quer conceder a mim e a você uma mente forte, uma mente rígida, uma mente dura contra as maldades e as pecaminosidades desse mundo. E que a nossa vida tem que ser balizada mediante a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, para que a gente possa viver bem e para que recebamos a nossa salvação. Então, meu amigo, minha amiga, você quer receber uma mente de diamante, você quer ter uma mente de diamante, você quer ser como Ezequiel? Então haja como Ezequiel. Permita que Deus transforme a tua mente. Permita que Deus mude o teu coração. Permita que Deus preencha a tua vida. E permita que a tua vida seja guiada pela voz de Deus. E assim você será bem-sucedido, bem feliz nessa terra. E não apenas nessa terra, mas a nova Canaã celestial. Você estará esperando ansiosamente para se encontrar com o teu Salvador. E eu pergunto, você aceita? Quer você ter uma mente firme e sólida com as convicções cristãs de Deus? Quer ter você, o teu coração, a tua vida preenchida pela palavra de Deus? Você deseja que o teu ouvido esteja alinhado, sintonizado para ouvir unicamente a voz de Deus? Então aceite Deus ser Senhor da tua vida. Permita que Ele transforme, mude o teu viver e te conceda forças nesse momento que é tão complicado para cada um de nós. Porque em um mundo corrompido, somente Deus pode nos purificar. Somente Deus pode nos tornar perfeitos. Então, hoje está à nossa disposição também, para que a nossa vida seja longa e seja feliz, como diz lá em Deuteronômio, capítulo 30, o verso 20. Deus, ele apela para que hoje eu e você submeta a nossa mente e o nosso coração à palavra de Deus e que os nossos ouvidos estejam alinhados para ouvir a voz de Deus, assim como diz em Provérbios capítulo 5, o verso 1. Então permita que Deus transforme a tua mente hoje. Permita que Ele guie a tua mente e o teu coração e que os teus ouvidos sejam guiados pela palavra, pela voz de Deus. Em Filipenses capítulo 4, o verso 7, Paulo ele expressa um desejo para as pessoas de Filipos, e esse desejo é o que Deus quer trazer para mim e para você hoje. Vamos ver o que Paulo diz em Filipenses capítulo 4, verso 7. Ele diz assim, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você percebeu? A paz de Deus, a presença de Cristo na nossa vida é que guarda o nosso coração e que guarda a nossa mente em Cristo Jesus. E eu pergunto mais uma vez, você deseja ter essa paz de Deus que guarda a tua mente, guarda o teu coração, alinha os teus ouvidos para ouvir a voz de Deus e fazer a vontade do Senhor? Deseja você entregar-se completamente sem reservas nas mãos de Deus?
Eu espero que você esteja respondendo sim. Eu espero que você esteja dizendo, eu quero. Porque é isso que Deus deseja fazer para mim e para você hoje. Deus quer transformar a nossa vida. Deus quer mudar o nosso ser. E para isso necessitamos permitir que a nossa mente e os nossos ouvidos estejam atentos à voz e à palavra do nosso Deus. Que Deus conceda hoje uma mente de diamante, uma mente dura, e não será influenciada pelos pecados que hoje temos em nosso mundo, mas pelo contrário, estará firme e forte na palavra de Deus, como a casa que é edificada sobre a rocha. Então, com isso, prepare o teu coração para você cantar ao Senhor. Permita que Deus entre no teu coração. Deixe o Rei da Glória entrar na tua vida hoje. Deixe que Deus transforme o teu viver hoje. E cante alegremente essa música, justamente o hino 169 do nosso hinário. Deixa entrar o Rei da Glória. Abre o teu coração, porque no fim haverá vitória. No fim haverá salvação. Jesus te chama, ouve já, ó pecador, ouve a voz de quem te ama, é Jesus teu Salvador, deixa entrar o Rei da Glória. Então veja que lindo, veja que maravilhoso. Deus deseja habitar no teu coração para que você tenha a vitória. Não endureça a tua voz. Hoje, ao ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Não seja como a nação de Israel, que foi dura, rebelde, não queria ouvir a voz de Deus. Mas seja como Ezequiel, que permitiu que Deus transformasse a sua mente, que permitiu que a palavra de Deus ocupasse completamente o seu coração e que tivesse o seu ouvido alinhado para ouvir a voz de Deus. Seja como Ezequiel, seja abençoado por Deus. Permita que Deus entre no teu coração e te conceda a vitória. Então,
nesse momento, vamos fechar nossos olhos e vamos orar a Deus. Temos alguns pedidos especiais, nós vamos orar aqui agora. A Maria José, Maria, que Deus abençoe, saudade aqui do Espírito Santo do PIN, esteja ocorrendo tudo ok aí com vocês, um abraço para você e sua família. Também aqui quero dar um abraço muito especial para a Flávia. Flávia, não nos esquecemos do seu pedido que você fez no domingo passado. Nós estamos orando, estaremos orando aqui também. E aos demais que estão nos acompanhando. Tivemos aí, eu só posso verificar quem comentou. Então, ao Ricardo, a Silze Martins, a Meire, a irmã Emília, ao Cláudio, a Fátima, a Meire, ao Edgar, ao meu irmão Luciano, ao meu cunhado Herves, ao meu sobrinho Eliane, minha irmã Lucineide, a Sônia, ao Enoque, ao Eric, também aqui a Rosilene, que Deus esteja abençoando cada um de vocês e aos demais que nos acompanharam. Então, nesse momento, vamos fechar nossos olhos e falar com o nosso Deus, pedindo para que Ele transforme a nossa vida e atenda também os anseios do nosso coração. Querido Deus, Pai amado Senhor, nesse momento queremos entregar nossa vida nas Tuas mãos. Tenha misericórdia, Pai, porque nós somos falhos, somos imperfeitos, e nos ajude, Senhor, a sermos como Ezequiel. Transforme a nossa vida, transforme a nossa mente, preenche o nosso ser com a Tua palavra, com as Tuas verdades, que os nossos ouvidos sejam guiados por Tua voz, assim como a ovelha ouve a voz do pastor e reconhece a voz do pastor. Senhor, nós que somos Tuas ovelhas, capacita-nos para reconhecermos a Tua voz e sermos guiados por Ti. Pai, no mundo em que nós vivemos, mundo esse que o pecado contaminou tudo, onde infelizmente as pessoas estão ainda com seus corações duros, com a sua mente obstinada, Senhor, tenha misericórdia delas. Transforme-as também, ó Pai. Não desista delas. Que o Senhor trabalhe, que o Senhor nos use para alcançá-las, assim como o Senhor usou Ezequiel para alcançar o Teu povo naquele momento. Usa-nos, Senhor, para alcançar as pessoas que hoje estão ainda com seus corações duros, com a sua mente obstinada. Tenha misericórdia de nós, Senhor. E queremos aqui em especial colocar nesta oração a vida da Maria, que o Senhor esteja abençoando, lá em Espírito Santo do Pinhal, que ocorra tudo bem com eles, com a igreja de Pinhal, do Jardim Paran e as demais, a central. Também colocamos sob Tuas mãos, nesta oração, a Fátima, que sempre nos acompanha. O Senhor sabe as dificuldades que ela tem passado na sua vida espiritual, mas que o Senhor a fortaleça constantemente. E aos demais, Senhor, que estão nos assistindo, estão nos acompanhando, que o Senhor atenda, Pai, aos pedidos de cada um, aos anseios do coração de cada um. Usa-nos e que o Senhor continue nos abençoando nesse dia especial pelos nossos pecados. Isso aqui pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Eu já aqui convidando-os para amanhã à noite, às 18 horas, o nosso estudo sobre profecias, o mistério da profecia. Então, você é nosso convidado, nos acompanha nesse estudo muito especial, muito maravilhoso. E hoje à tarde, das 15 até as 17 horas, a nossa igreja estará aberta para receber doações, donativos, para estar reabastecendo a nossa asa. E também você que está com o seu dízimo, a sua oferta guardada aí em casa, e você quer devolver ao Senhor, a nossa igreja estará aberta hoje. Então venha entre as 15 às 17 horas, nós estaremos recebendo doações e também o seu dízimo, a sua oferta, para que você possa estar adorando a Deus e sentir um pouquinho do calor da nossa igreja. Claro, com todos os cuidados, para que ninguém seja prejudicado nesse momento que estamos vivendo aqui. Então, que Deus abençoe mais uma vez cada um de vocês e até amanhã às 18 horas no nosso estudo sobre
profecia, o mistério da profecia. Até mais e que Deus esteja com cada um de vocês. Amém.